Olha só, neste exato momento, enquanto você está assistindo este vídeo, alguém no Brasil está sofrendo um derrame. E sabe o que é mais assustador? Essa pessoa provavelmente estava vivendo normalmente, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O acidente vascular cerebral não avisa quando vai chegar. Ele é como um ladrão na madrugada, que se aproveita de pequenos hábitos que parecem inofensivos, mas que na verdade estão preparando o terreno para uma tragédia. Aquele tempinho extra no sofá assistindo TV, aquele pacotinho de salgadinho durante a novela, aquela noite mal dormida, parecem coisas bobas, né? Mas são exatamente esses detalhes do dia a dia que podem estar colocando sua vida em risco. Como médico, posso te garantir, o acidente vascular cerebral é uma das emergências mais devastadoras que existem. Em poucos minutos, ele pode roubar sua capacidade de falar, de andar, ou até mesmo de reconhecer as pessoas que você ama. E aqui vai um dado que vai te chocar. Pessoas acima dos 60 anos estão praticando to-do-those diets, comportamentos que multiplicam exponencialmente esse risco, sem ter a menor ideia do perigo que estão correndo. Hoje vou revelar para você os 10 hábitos mais perigosos que estão silenciosamente preparando seu cérebro para um AVC cerebral. Vamos começar pelo 10º lugar e chegar até o mais letal de todos. Cada informação que vou compartilhar pode ser a diferença entre uma vida plena e uma tragédia que poderia ter sido evitada. 10º lugar. Ficar sentado por horas seguidas. A maioria das pessoas pensa que o acidente vascular cerebral acontece do nada, como um raio em céu azul. Mas a verdade é bem diferente. O processo destrutivo começa muito antes, de forma silenciosa e gradual. E um dos comportamentos mais traiçoeiros é algo que fazemos todos os dias sem pensar duas vezes: ficar sentado por horas seguidas. Quando você fica imóvel no sofá, trabalhando no computador ou relaxando na poltrona, está criando as condições perfeitas para uma tragédia cardiovascular. Seu sangue precisa estar sempre em movimento para manter a saúde. Quando ficamos parados, a circulação desacelera drasticamente. Pense assim: imagine um rio. Quando a água flui rapidamente, ela fica limpa e oxigenada. Mas quando a correnteza diminui, começam a se formar depósitos e a água fica suja. O mesmo acontece com o seu sangue. A circulação lenta favorece a formação de coágulos, especialmente nas pernas. Esses coágulos são como bombas relógio microscópicas. Podem se soltar a qualquer momento e viajar pela corrente sanguínea até chegarem ao cérebro. Quando isso acontece, eles bloqueiam uma artéria cerebral e causam um AVC cerebral isquêmico. Milhões de neurônios morrem em questão de minutos. Para quem tem mais de 60 anos, esse risco se torna ainda mais crítico. Seu sistema circulatório naturalmente perde eficiência com a idade. Os músculos das pernas, que funcionam como bombas auxiliares para empurrar o sangue de volta ao coração, ficam mais fracos. A solução é surpreendentemente simples. A cada 30 minutos, levante e se movimente por pelo menos 1 minuto. Pode ser uma caminhada até a cozinha, alguns alongamentos, ou mesmo marchar no lugar. Configure alarmes no seu celular se necessário. Trate isso como um remédio com horário marcado, porque, na verdade, é exatamente isso: uma dose preventiva contra o AVC cerebral. 9º lugar. Consumir muito sal. O sal está presente em praticamente tudo que comemos, muitas vezes de forma invisível. Batatas chips, sopas de pacote, molhos prontos, embutidos, pães, biscoitos e até mesmo doces contêm quantidades enormes de sódio. A maioria das pessoas consome diariamente o dobro ou triplo da quantidade recomendada, sem sequer perceber. Esse excesso de sódio age como um veneno lento para suas artérias. Quando você come muito sal, seu organismo precisa reter mais água para diluí-lo,
e manter o equilíbrio. Esse volume extra de líquido circulando força o coração a trabalhar mais intensamente. O resultado imediato é o aumento da pressão arterial. Mas o problema vai muito além da pressão alta momentânea. O sódio em excesso causa inflamação crônica nas paredes das artérias. Essas paredes inflamadas ficam mais espessas, menos flexíveis e mais propensas a acumular placas de gordura. Com o tempo, as artérias se tornam verdadeiros tubos endurecidos, estreitos e frágeis. Para o cérebro, isso é uma sentença de morte anunciada. As artérias cerebrais são extremamente delicadas. Quando estão danificadas pelo excesso de sal, podem romper facilmente, causando uma hemorragia cerebral, ou podem se obstruir completamente, causando um acidente vascular cerebral isquêmico. Depois dos 60 anos, a situação fica ainda mais crítica. Os rins, responsáveis por filtrar o excesso de sódio, trabalham com menor eficiência. Isso significa que o sal permanece mais tempo no organismo, causando mais danos. A recomendação médica é clara: não mais que 1.500 mg de sódio por dia para pessoas acima dos 60 anos. Para você ter uma ideia, uma única porção de macarrão instantâneo pode conter mais da metade dessa quantidade. Comece lendo religiosamente os rótulos dos alimentos. Prefira sempre preparar suas refeições em casa, onde você tem controle total dos ingredientes. Substitua o sal por ervas frescas, especiarias, limão e vinagre para o dar sabor aos pratos. Seu paladar se adaptará em algumas semanas. 8º lugar. Dormir na posição errada. O sono deveria ser um momento de restauração do seu corpo, mas uma posição inadequada pode transformar essas horas preciosas em fatores de risco para acidente vascular cerebral. Dormir de costas com vários travesseiros empilhados é uma das posições mais perigosas, especialmente para pessoas que roncam. Quando você dorme com a cabeça muito elevada ou em ângulo inadequado, pode estar comprimindo artérias importantes do pescoço. Essas artérias, chamadas carótidas, são responsáveis por levar sangue oxigenado diretamente para o cérebro. Qualquer restrição nesse fluxo pode ter consequências devastadoras. A situação fica ainda mais grave se você tem apneia do sono não diagnosticada. Durante os episódios de apneia, sua respiração para completamente por vários segundos. O cérebro, desesperado por oxigênio, envia sinais de emergência que aumentam drasticamente a pressão arterial. Esses picos repetidos de pressão, noite após noite, causam danos cumulativos às artérias cerebrais. Para pessoas acima dos 60 anos, esses mecanismos se tornam ainda mais perigosos. O cérebro idoso já tem menor reserva funcional e é menos tolerante a períodos de baixa oxigenação. Cada episódio de apneia pode estar causando microlesões cerebrais que se acumulam ao longo do tempo. A posição ideal para dormir é de lado, com um único travesseiro que mantém a cabeça alinhada com a coluna. Evite dormir em poltronas reclináveis, onde a cabeça fica inclinada para frente por horas. Se você ronca alto, acorda ofegante, ou se sente cansado mesmo após uma noite inteira de sono, procure imediatamente uma avaliação médica para apneia do sono. O tratamento pode reduzir drasticamente o risco de AVC. Sétimo lugar, não beber água ao acordar quando você acorda pela manhã. Seu corpo está naturalmente desidratado. Durante as 7 a 8 horas do sono, você não consumiu líquidos, mas continuou perdendo água através da respiração, transpiração e outros processos. Essa desidratação matinal pode ser mais perigosa do que você imagina. A desidratação torna o sangue mais espesso e viscoso, similar ao que acontece quando você deixa um molho no fogo e ele vai engrossando. Sangue espesso flui com mais dificuldade pelos vasos sanguíneos, especialmente pelos pequenos capilares do cérebro. Isso força o coração a trabalhar mais intensamente,
e pode causar picos perigosos de pressão arterial. Para o cérebro, que consome aproximadamente 20% de todo o oxigênio do corpo, a chegada eficiente de sangue oxigenado é questão de vida ou morte. Quando o sangue está espesso devido à desidratação, alguns neurônios podem não receber oxigênio suficiente. A situação é ainda mais crítica nas primeiras horas da manhã. Estatisticamente, a maioria dos AVCs acontece entre 6 e 10 horas da manhã. Não é coincidência menos. É exatamente o período em que o corpo está mais desidratado. A pressão arterial naturalmente sobe devido aos hormônios matinais e o sangue está mais propenso à coagulação. A solução é incrivelmente simples. Beba um copo grande de água nos primeiros 30 minutos após acordar. Isso reidrata rapidamente o organismo, dilui o sangue e melhora a circulação cerebral. Você pode adicionar algumas gotas de limão para tornar mais palatável. Não substitua essa água matinal por café. A cafeína tem efeito diurético e pode piorar a desidratação. Faça da hidratação matinal um ritual sagrado. É um investimento de 30 segundos que pode adicionar anos saudáveis à sua vida. Sexto lugar, viver de alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são uma das maiores ameaças à saúde cerebral na atualidade. Salgadinhos, biscoitos recheados, refeições congeladas, refrigerantes embutidos, molhos industrializados. Todos esses produtos são verdadeiras bombas químicas disfarçadas de comida. Esses produtos contêm uma combinação letal de ingredientes, gorduras trans completamente artificiais e extremamente inflamatórias, quantidades absurdas de sódio, açúcares refinados, que causam picos glicêmicos violentos, além de conservantes, corantes e aromatizantes químicos, que o organismo não reconhece como alimento. Cada vez que você consome esses produtos, está desencadeando uma cascata inflamatória em todo o seu sistema cardiovascular. As gorduras trans se incorporam às membranas celulares, tornando-as rígidas e disfuncionais. O excesso de sódio eleva brutalmente a pressão arterial. Os açúcares refinados danificam as paredes dos vasos sanguíneos. O resultado é a formação acelerada de placas ateroscleróticas nas artérias. Essas placas são como pequenas bombas relógio grudadas nas paredes dos vasos. Podem se romper a qualquer momento, liberando fragmentos que bloqueiam artérias cerebrais e causam acidente vascular cerebral. Estudos recentes mostram que pessoas que consomem mais de 3 porções de alimentos ultraprocessados por dia têm risco 50% maior de desenvolver acidente vascular cerebral. Para idosos, esse risco pode ser ainda maior. A transição para uma alimentação mais natural precisa ser gradual, mas determinada. Comece substituindo um produto ultraprocessado por dia por um alimento fresco. Troque salgadinhos por frutas, refrigerantes por água com gás e limão, refeições congeladas por pratos caseiros simples. Quinto lugar, ignorar roncos e apneia do sono. O ronco não é apenas um incômodo noturno. É um sinal de alerta vermelho indicando que algo está seriamente errado com sua respiração durante o sono. Muitas vezes, o ronco é sintoma de apneia obstrutiva do sono, uma condição potencialmente fatal que multiplica exponencialmente o risco de acidente vascular durante um episódio de apneia. Suas vias aéreas se fecham completamente, interrompendo totalmente a entrada de ar nos pulmões. Isso pode durar de alguns segundos até mais de 1 minuto. Durante esse período, o nível de oxigênio no sangue despenca dramaticamente. O cérebro, percebendo essa emergência, dispara alarmes por todo o organismo. A frequência cardíaca dispara, a pressão arterial sobe violentamente. Hormônios do estresse são liberados em grande quantidade. É como se seu corpo estivesse constantemente lutando pela sobrevivência. Esses episódios podem se repetir centenas de vezes
durante uma única noite. Cada interrupção causa um pico de pressão arterial que pode danificar as delicadas artérias cerebrais. Com o tempo, essas artérias ficam inflamadas, endurecidas e propensas à formação de coágulos ou ruptura. Os sinais de alerta incluem roncos altos e irregulares, episódios de parada respiratória observados pelo parceiro, acordar ofegante, sono fragmentada, sonolência excessiva durante o dia e dificuldade de concentração. Se você apresenta esses sintomas, procure imediatamente um especialista em medicina do sono. O tratamento da apneia do sono pode reduzir o risco de AVC cerebral em até 60%. É literalmente uma questão de vida ou morte. Quarto lugar, beber açúcar líquido todos os dias, refrigerantes, sucos industrializados, chás gelados, adoçados, bebidas energéticas, são bombas de açúcar líquido que estão silenciosamente destruindo suas artérias. Uma única lata de refrigerante contém o equivalente a 10 colheres de chá de açúcar. Quando você consome essas bebidas, o açúcar entra na corrente sanguínea como uma explosão. Os níveis de glicose no sangue disparam em questão de minutos, forçando o pâncreas a liberar grandes quantidades de insulina. Esse processo violento se repete várias vezes ao dia. Esses picos constantes de açúcar e insulina causam inflamação crônica em todo o sistema cardiovascular. As paredes das artérias ficam irritadas e inflamadas, como se estivessem sendo constantemente atacadas por dentro. Com o tempo, essa inflamação leva à formação de placas ateroscleróticas. O açúcar também reage quimicamente com proteínas do sangue, formando compostos extremamente tóxicos para os vasos sanguíneos. É como se o açúcar estivesse literalmente caramelizando suas artérias por dentro. Para o cérebro, que depende de um suprimento constante e estável de glicose, esses picos e quedas bruscas são devastadores. Com o tempo, esse padrão leva ao desenvolvimento de resistência à insulina, diabetes tipo 2, obesidade e hipertensão arterial. Cada uma dessas condições multiplica exponencialmente as chances de AVC cerebral. A solução é eliminar completamente essas bebidas da sua rotina. Substitua por água pura, água com gás e limão, chá sem açúcar ou água saborizada naturalmente com frutas. Lembre-se, sede se mata com água, não com açúcar. Terceiro lugar, viver sob estresse constante. O estresse crônico é um assassino silencioso que atua 24 horas por dia, corroendo lentamente sua saúde cardiovascular. Quando você vive constantemente preocupado, ansioso ou sob pressão, seu corpo permanece em estado de alerta máximo, como se estivesse constantemente fugindo de um predador. Nesse estado, suas glândulas adrenais liberam continuamente hormônios do estresse como cortisol e adrenalina. Esses hormônios foram desenvolvidos para situações de emergência de curta duração, não para serem mantidos cronicamente elevados. O cortisol elevado cronicamente aumenta a pressão arterial, eleva os níveis de açúcar no sangue, promove o acúmulo de gordura abdominal e suprime o sistema imunológico. A adrenalina mantém o coração batendo aceleradamente, as artérias contraídas e o sangue em estado de hipercoagulabilidade. Para as artérias cerebrais, essa combinação é letal. A pressão arterial cronicamente elevada causa microlesões nas paredes dos vasos. As artérias ficam rígidas e estreitas. O sangue hipercoagulável forma coágulos com mais facilidade. O estresse também promove comportamentos prejudiciais. Pessoas estressadas tendem a comer mais alimentos processados, beber mais álcool, fazer menos exercícios e dormir mal. Cada um desses fatores potencializa os danos causados pelo estresse. A gestão do estresse precisa ser uma prioridade médica, não um luxo. Técnicas simples como respiração profunda, meditação, caminhadas na natureza ou alguns minutos de silêncio
podem resetar seu sistema nervoso. Segundo lugar, nunca medir a pressão arterial. Não conhecer seus números de pressão arterial é como dirigir um carro sem velocímetro em uma estrada cheia de radares. Você só vai descobrir que estava em velocidade perigosa quando for tarde demais. A hipertensão arterial não ganhou o apelido de assassina silenciosa por acaso. A pressão alta não causa sintomas na imensa maioria dos casos. Você pode se sentir perfeitamente bem, com energia e disposição, enquanto sua pressão está em níveis que estão literalmente destruindo suas artérias. Cada batimento cardíaco com pressão elevada é como uma martelada nas delicadas paredes dos vasos sanguíneos. Para o cérebro, a hipertensão é especialmente devastadora. As artérias cerebrais são extremamente finas e delicadas. Quando a pressão está cronicamente elevada, essas artérias sofrem danos estruturais progressivos. Semana após semana, a pressão alta vai causando microlesões nas artérias cerebrais. Essas lesões cicatrizam de forma imperfeita, estreitando ainda mais os vasos. Com o tempo, algumas áreas do cérebro ficam mal irrigadas, sofrendo danos irreversíveis. Estatísticas mostram que mais de 70% dos idosos têm pressão arterial elevada, mas apenas metade sabe disso. Muitos descobrem apenas quando já sofreram um AVC cerebral ou infarto. A verificação da pressão arterial deveria ser tão rotineira quanto escovar os dentes. Aparelhos digitais de braço são baratos, precisos e fáceis de usar. Meça sua pressão em diferentes horários do dia e anote os valores. Primeiro lugar, acreditar CI. Isso não vai acontecer comigo. O hábito mais letal de todos não é algo que você faz, mas algo que você pensa. É a crença inabalável de que houve acidente vascular cerebral. É algo que acontece com outras pessoas, nunca com você. Essa negação da realidade é responsável por mais mortes e incapacidades do que qualquer outro fator de risco. Todo paciente que atendi após um acidente vascular cerebral já teve esse pensamento. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Pessoas ativas, inteligentes, cuidadosas, que se consideravam saudáveis. Mas o AVC cerebral não negocia com nossas crenças. Ele segue as leis da biologia, não da psicologia. Essa negação é particularmente perigosa porque impede a ação preventiva. Quando você acredita que está imune ao acidente vascular cerebral, não faz os exames necessários, não modifica os hábitos perigosos, não toma os medicamentos prescritos, não busca ajuda médica quando deveria. A verdade é que o AVC cerebral pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. O que determina se você terá um AVC cerebral não é sorte ou destino. São suas escolhas diárias, seus hábitos, sua atitude em relação à prevenção. A boa notícia é que você tem muito mais controle sobre seu destino do que imagina. Aproximadamente 80% dos AVCs são evitáveis através de mudanças no estilo de vida e cuidados médicos adequados. Isso significa que a maioria dessas tragédias não precisaria acontecer. Mas a prevenção só funciona para quem a pratica. Não adianta conhecer as informações se você não age com base nelas. Não adianta fazer mudanças por alguns dias se não há consistência a longo prazo. Você agora tem conhecimento sobre os 10 hábitos mais perigosos que podem levar ao acidente vascular cerebral. Mais importante, você tem o poder de mudá-los. Não tente mudar tudo de uma vez menos. Isso é receita para o fracasso. Escolha 1 ou 2 hábitos para focar inicialmente. Talvez começar a se hidratar melhor pela manhã e verificar a pressão regularmente. Quando esses hábitos estiverem consolidados, adicione outros. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes produzem resultados extraordinários ao longo do tempo. Um copo de água pela manhã pode parecer insignificante, mas multiplicado por 365 dias ao ano, por vários anos,
pode ser a diferença entre uma vida plena e uma tragédia. Seu cérebro é o órgão mais importante do seu corpo. É ele que guarda suas memórias, sua personalidade, sua capacidade de amar e ser amado. Protegê-lo não é opcional, é essencial. E a proteção começa hoje, com a próxima escolha que você fizer. O acidente vascular cerebral pode ser silencioso, mas você não precisa ser. Compartilhe essas informações com pessoas que você ama menos. Pode ser que você salve uma vida. E, principalmente, comece a implementar essas mudanças na sua própria vida. Seu futuro eu ficará eternamente grato.